Bom dia, bom dia, bom dia, povo de Deus, né? Com muita alegria, gratidão no coração, expressando a Deus a nossa gratidão pela vida que temos recebido, né? Deus tem nos despertado após o descanso da noite e é uma alegria poder estar vivo novamente, né? Então só temos que agradecer a Deus por sua graça maravilhosa a nosso favor e nos sustentar com a vida todos os dias. Deus te abençoe, Deus abençoe o seu lar, o seu trabalho, a sua vida. Tudo quanto fizer, tenha a bênção de Deus e a prosperidade, né? Deus te abençoe. Vamos meditar a palavra, né? Hoje Mateus 4:24, está escrito assim. Ele respondendo disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem. Sabemos que os alimentos são saudáveis quando cultivados de uma maneira saudável e todo o mantimento Deus criou para manter o nosso corpo, né? Porque o alimento, ele nasce da terra, cada um traz a sua propriedade vitamínica, todos têm a sua vitamina e toda vitamina é necessária para o corpo. Sendo que este corpo, né, como sabemos, ele é também criado do pó da terra. Às vezes fica inconcebível para a mente humana a criação deste corpo, do pó da terra, para ser, nascemos de nosso pai e nossa mãe, mas todos sabem que o corpo é pó, e ao pó ele vai voltar, né? Então somos elementos extraídos da terra, Deus extraiu o homem do pó da terra, são 16 elementos, cálcio, potássio, petróleo, e assim outros elementos, né, que eu não vou lembrar para lhe dizer agora, mas somos tirados então da terra. Por isso a necessidade fisiológica da alimentação para a sobrevivência, né? E o Senhor Deus disse que, lá no princípio da criação, ele disse ao homem, de todos os frutos das árvores comereis. Então você vê, toda árvore nascida do solo, da terra, produz o seu fruto, e cada fruto tem aí a sua vitamina que fortalece o corpo humano, né? Então é necessário que nós possamos comer de tudo que a terra produz, porque tudo é um conjunto que contribui para o bem do físico, né? Para obter forças, ter uma vida saudável. Então, quanto melhor uma alimentação saudável. Todas as alimentações são boas e são para o corpo. Ainda que hoje há muito fertilizantes, né? Venenos nas plantas, mas somente crer, porque é assim que se mantém. Não temos condições de ter uma roça onde você possa plantar de tudo e comer de tudo, cultivar sem agrotóxicos. Então, é só crer no que Deus disse, orai pela sua alimentação, santificar e tudo vai bem. A oração, a fé, purifica todo o alimento. O Senhor Jesus disse, se comer alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Então é dentro dessas condições que nós estamos vivendo, no meio de uma sociedade, né, muito povoado, muita população, como é que se daria conta de alimentar o mundo inteiro? Fica até mesmo um mistério, todos comem, todos vivem, né? Mas há uma necessidade maior que o físico humano, e muitas vezes por nós seres humanos, e tomarmos alimentação natural, comemos um arroz, um feijão, um ovo frito, um bife, né? Uma batatinha frita, uma batatinha cozida. Alimentação
sempre prazerosa, é gostoso alimentar o físico, mas precisaríamos também, quando estamos alimentando o físico, pensar, e a alma? Como é, né? A nossa vida espiritual, como é que se alimenta, como é que se fortalece, como é que vamos ficar? Então, precisamos alimentar da vida espiritual, no que o Senhor Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós temos a palavra de Deus, que é o alimento espiritual, é a informação para a nossa vida, é a doutrina que nos ensina a viver, e ao mesmo tempo é um alimento espiritual que fortalece a fé através do conhecimento, né? A fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos e cremos, nós estamos alimentando, e através da palavra de Deus é que nós temos a vida eterna, porque é Deus manifestando através da sua palavra. Então, só Deus pode nos ajudar nesta caminhada, onde sabemos que o corpo nasce, ele cresce, tem um tempo de vida e ele morrerá, e ele voltará ao pó. Como disse o sábio Salomão, o corpo volta para o pó de onde o saiu, mas o espírito volta para Deus que o criou. E então um dia nós vamos ter que prestar conta da nossa vida a Deus, porque este espírito de vida que há dentro de nós, ele saiu de Deus. Então há uma necessidade de que as nossas vidas sejam ajustadas, alimentadas, fortalecidas pela palavra de Deus. Como o alimento natural que traz força, saúde, vigor para o corpo, a palavra é o alimento espiritual que traz vida e saúde para o espírito, para que assim nós possamos viver da palavra de Deus, diante de Deus e alimentado por Deus. Mas alimentado como, né? Você espera amanhã ter uma boa saúde e não ter nenhuma enfermidade, então você hoje procura alimentar bem. Se eu não quero ter uma doença espiritual, então eu tenho que estar alimentando da palavra de Deus. Mas o que é uma doença espiritual? Tudo aquilo que é contrário à palavra de Deus chama-se morte. Toda morte é uma doença espiritual. Então a nossa vida desligada de Deus, isso quer dizer que nós estamos vivendo uma vida morta. Ou seja, ainda que o físico está caminhando aqui, come, bebe, anda, fala, ouve, canta, chora, sorri, né? Faz de tudo esse físico, mas tudo isso sem a graça de Deus, sem o alimento de Deus, não servirá para nada. E todas as pessoas são conscientes que um dia nós vamos morrer. E todos nós pensamos na vida eterna. Então, a vida eterna, o pão da vida, Jesus Cristo desceu do céu, ele disse, eu sou o pão que desceu do céu. Ele disse, todo aquele que de mim alimentar, por mim viverá. Então, esse de mim alimentar é viver da palavra de Deus, comer o alimento espiritual, ou seja, alimentar as nossas almas dentro desta palavra de Deus. Porque é através dela que nós vamos viver esta vida espiritual. O Senhor Jesus disse, as minhas palavras são espírito e vida. Então, quando nós lemos a Bíblia, você só lê a letra, mas ali dentro foi uma inspiração, foi a graça de Deus que trouxe e deixou esta palavra para nós, para que assim possamos alimentar, ou seja, ler, crer nela e ela fazer-se vida em nós. Porque o que nós alimentamos é o que faz vida em nós. Um exemplo, se você está doente, você está enfermo, você quer a cura,
você vai ao médico, né? Se tem algum mal, o médico vai fazer a cirurgia, vai tirar aquele mal, e assim, depois você vai restabelecer e continuar vivendo. Então, eu lhe pergunto, quem fez o corte foi o médico. Ele cortou e tirou aquele mal que estava sobre o seu corpo. Quem ligou a carne outra vez, onde ele cortou? Onde ele tirou aquele mal, quem que curou ali dentro? Você pode dizer, foi o remédio, mas quem criou o remédio? De onde ele foi extraído? Ele foi extraído da natureza, foi extraído do mato, da erva. E quem criou o mato, criou a erva. Então, tudo você vê, vem da procedência da criação de Deus. E até mesmo a cura através de uma cirurgia, através de um remédio que remedia. Então, nós precisamos saber que Deus é o curador. Ainda que temos um médico, Deus ainda pode fazer milagres, curar enfermidades sem que a pessoa passe pelo médico. Mas para isso, há um requisito, né? Um requisito chamado fé. E esta fé em Deus que traz a cura e as pessoas são curadas. Eu creio que nem todos são leigos neste assunto e todos os homens sabem que as coisas são assim, que a cura provém de Deus, não é do remédio, não é do homem. Embora muitas vezes quem fica engrandecido é o homem, é o remédio, e Deus é esquecido, deixado de lado, e receber as suas honras e glórias por tudo que ele fez e deixou maravilhosamente para nós, né? Muitas vezes falta o nosso bom senso em analisar e ver que tudo procede de Deus. Tudo foi criado por Ele e para Ele, né? Assim diz a sua palavra. Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Então Deus fez todas as coisas. O homem não é capaz de dizer, eu vou existir por mim mesmo. Não existe isso. Como não temos condições de dizer, eu vou morrer amanhã. Ou não vou morrer, eu vou subir ao céu porque eu tenho o poder de subir ao céu. Não tem homens com autoridade tal. Para chegarmos ao céu, nós dependemos do nosso Criador. E para chegarmos lá, então, precisamos tomar a sua palavra e caminhar dentro do que ela ensina para nós. Então, dentro desta palavra é que vem todo o ensinamento, que é o alimento de vida espiritual para todo e qualquer ser humano. E não é de qualquer maneira, não é segundo um pensamento religioso, dogmático, né? Talvez você fique pensando, o que é esse pensamento religioso e dogmático? É o pensamento através de uma religião. É porque nós aprendemos que Deus está na religião e é através da religião, é a minha religião que salva, é a minha religião que Deus está. Não, nós precisamos perder todo este pensamento. Deus não trabalha no meio religião. Ele abençoa, porque a sua palavra diz que ele abençoa a todos. O justo e o injusto, todos recebem bênção de Deus. Deus não poderia abençoar só os justos e o injusto não, porque senão Deus seria injusto, e Deus não é injusto. Então a bênção de Deus é para todas as pessoas, é para todo aquele que desejar. Você olha, a vida não é uma bênção de Deus? Viver, por mais dificuldade que a pessoa tenha, ele não quer morrer, ele quer viver. Mas essa vida que ele tem, quem deu? Foi Deus. Deus deu sono para ele descansar. Ele dorme. Deus dá alimentação para o físico ser forte, o homem alimenta. E é forte. Isso não é bênção de Deus? E eu lhe pergunto, porventura todos estão agradecidos a Deus? Todos são agradecidos pela alimentação que lhe é oferecida e a oportunidade de ter em sua mesa? Você sabe que a maioria, muitos e muitos, né, não a maioria, muitos e muitos, sempre reclamando da alimentação, não tem isso, não tem aquilo.
Outros não têm aquilo para comer, mas o intento dele é viver. Então, se ele come um pão, se ele come um pedaço de rosca, ele sobreviveu aquele dia, ele já está agradecido. Então, em tudo devemos dar graças a Deus, porque a vida provém de Deus. Agora precisamos tomar esta palavra para que nós venhamos ter a procedência de vida necessária e correta diante de Deus. Então, quando dizemos que temos uma vida doente, ainda que você está saudável no físico, está esbanjando saúde, né, vamos dizer assim, mas Deus fica longe, fica em segundo plano, então estamos com uma necessidade da qual não percebida e não preocupada da parte humana. Muitas vezes não estamos preocupados de como vamos chegar ao céu, não estamos preocupados se precisamos conhecer Deus ou não. Muitas vezes a nossa mente só há que há um Deus criador nos céus e pronto. Ele é o meu Deus, pronto e acabou. Não, e por que não conhecê-lo? Por que não aproximar dele? Por que não ler a sua palavra e saber como devemos comportar e como nós vamos conhecê-lo verdadeiramente dentro desta palavra? Estes conhecimentos que são alimento para a nossa alma. Este alimento que nos ajudará a estar nesta vida eterna. Pelos pensamentos religiosos, ou seja, um pensamento através da igreja, somos ensinados que Deus é 3 pessoas. Que ele é composto de Pai, Filho e Espírito Santo. E isso são 3 pessoas. Não, isso não é verdade. Deus não é 3 pessoas. A Bíblia diz que Deus é Espírito. E a Bíblia diz que o Espírito se tornou carne. Então ele se tornou uma pessoa. Ele criou um corpo e se tornou uma pessoa como nós. E aquela pessoa foi o nosso Salvador, o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Deus, agora participando da sua criação, ou seja, a natureza humana que ele criou, agora o Deus eterno, o grande Espírito, todo-poderoso, aquele que não tem começo e não tem fim, ele manifesta-se de uma forma humana, passando pelo mesmo processo humano de nascimento e morte. Ou seja, ele nasceu através da Virgem Maria, mas ele morreu no Calvário, isso como um homem. E nisso está o mistério da nossa salvação, é de crermos nesta manifestação de Deus eterno em uma forma humana para trazer a vida eterna sobre nós outra vez. Então você pode perguntar, então por que que Deus nasceu pela via humana? Deus criou um corpo através de Maria e nasceu como um homem para morrer como um homem. Se ele é Deus, ele poderia ter nos salvado sem que isso acontecesse. Isso é verdade. Poderia. Mas como o pecado entrou no mundo, e o pecado que trouxe essa morte espiritual sobre o homem, ou seja, o pecado afastou o homem da presença de Deus, fazendo o homem viver segundo seus próprios pensamentos. Ou seja, até mesmo pensamentos envolvidos por pensamentos, né, de Lúcifer, de Satanás, do opositor de Deus, o qual trouxe o pecado sobre a humanidade. Como é que Lúcifer fez isto? Ele não podia criar um corpo, como também ele não podia ter contato com a mulher. Então foi onde ele usou a serpente, e através da serpente ele teve o contato, o conhecimento, né, com Eva, onde ali foi fertilizada uma vida. E aquela vida foi chamada de Caim,
na qual sabemos também que a Eva teve o mesmo contato com Adão e trouxe a vida a Abel. Então, quero que você perceba que o pecado ele entrou através da via feminina, através de Eva. Aquilo gerou algo diferente, contrário à palavra de Deus, e é aquilo que é chamado de pecado. Então você vê o pecado entrando através do corpo feminino, e então, logo aqui na frente, para a nossa salvação, Deus descendo à terra, se humanizando, se tornando homem, também nascendo de um corpo feminino. Porque foi a via onde o pecado veio. A Bíblia diz que nós nascemos em pecado. Em pecado me gerou meu pai e minha mãe. Disse Davi nos Salmos, né? Em pecado me concebeu a minha mãe. Que pecado seria esta via, que não era o pensamento que Deus tinha para o homem. Não era uma vontade perfeita, mas Deus permitiu que fosse assim. Então nós vemos a manifestação desse Deus eterno, não a primeira pessoa, mas o Deus Todo-Poderoso, se tornando o homem. Quando ele se torna homem, é o próprio Deus, não é uma segunda pessoa. É neste momento em que nós vemos Deus se tornando homem, caminhando na terra, ensinando a paz, o amor, o alimento verdadeiro espiritual, no qual ele disse: eu sou o pão que desceu do céu. Quem de mim, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, ele disse, né? Então, para viver uma vida eterna, temos que alimentar deste pão. Agora, este pão, ele não pode ser segundo o pensamento humano. O pensamento humano é o pensamento religioso. Então, temos que extrair da palavra de Deus toda essa alimentação, o qual é a vida eterna, o qual é Deus, em uma forma escrita, para que, dentro dessa escrita, ele mostre e revele, se manifeste para nós o seu amor e a sua salvação. Nisso consiste o mistério de Deus, a simplicidade e a humildade. E nem todos poderão crer nisto. Por quê? Ao ouvir, eles vão rejeitar. Mas se você pode ouvir de bom grado e alimentar a sua alma, então você sabe que o homem não vive só de pão, ele tem que viver de toda palavra que procede da boca, né? Então o Senhor Jesus que o disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus, de toda palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos de toda a Bíblia, de toda a palavra. Dentro de toda a palavra está o contexto da salvação, da vida eterna, da manifestação de um Deus santo e eterno, que ama, que amou seu povo, nos criou por amor e manifestou-se para nós dentro deste grande amor, que é o amor de Deus, o amor divino, que é o alimento espiritual para as nossas almas. Que Deus te abençoe e que possamos estar sempre alimentados e alimentando-nos desta palavra de Deus. Que Deus te abençoe com a palavra santa e eterna dele, do seu evangelho. Que isso possa fazer vida em nosso coração. Que você tenha um ótimo dia, abençoado e guardado na presença de Deus. Deus te abençoe. Bom dia, povo de Deus.